O bebê dorme no quarto dos pais, mas já tá na hora de fazer a transição pro quartinho dele. Como fazer isso de forma tranquila, que não gere nenhum trauma e seja mais fácil para todo mundo? A sugestão do tema de hoje veio de duas mamães que acompanham o canal Macetes de Mãe e elas me escreveram o seguinte. Falaram assim, ó. A Jéssica comentou: como faço para adaptar meu bebê de 6 meses a dormir no berço tranquilo e no quartinho dele? No momento, o berço fica no nosso quarto. Duas pessoas curtiram a mensagem dela, ou seja, há interesse. E depois, a Sueli Maria comentou o seguinte: como faço para adaptar minha bebê de 10 meses na caminha dela? Pois quando ela dorme, coloco ela na caminha dela e meia hora depois ela acorda. Então eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para ajudar nessa transição de forma tranquila. Bom, gente, a verdade é que a transição do bebê que dorme no quarto dos pais para o próprio quarto, ela pode ser um processo gradual, né? Ou seja, não vai ser do dia para a noite e pode ser que requeira bastante paciência e sensibilidade. Essa é a verdade. Então eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para ajudar a facilitar nessa transição de forma mais tranquila, né? Entretanto, antes das dicas, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre até quando o bebê deve dormir no quarto dos pais. Então vamos lá, até quando o bebê deve dormir no quarto dos pais? Já tem um vídeo no qual eu falo sobre isso aqui, tá? Tô deixando o link para vocês assistirem, quem quiser mais informações, mas o ideal é que o bebê durma no quarto dos pais até 1 ano de idade. Essa orientação, ela mudou há alguns anos, antes era 6 meses. E por que mudou para 1 ano? Porque isso garante uma maior segurança para o bebê. Então agora a gente vai para as dicas de transição. Primeira dica é: introduza o novo ambiente gradualmente. Então, antes de você fazer a mudança completa, levar o bebê e colocar ele para dormir lá no berço, no quarto dele, comece introduzindo o bebê ao novo quarto durante o dia, tá? Então, permita, se ele ainda não faz as sonecas lá durante o dia, né? Porque provavelmente, como o berço do bebê tá no quarto dos pais, ele deve estar fazendo as sonecas também no quarto dos pais. Então, o ideal, né, se ele ainda não estiver fazendo as sonecas no quartinho dele, é levar o bebê para, né, explorar ou para fazer as sonecas nesse espaço que é o novo quarto dele, porque assim ele vai se familiarizando com esse ambiente. Isso também vai ajudar a reduzir a estranheza, né, quando o bebê chegar lá para dormir. Então isso é bem importante, tá? A outra dica super importante para essa transição é estabelecer uma rotina consistente. Então mantenha uma rotina consistente de sono e prepare um ambiente calmo e acolhedor no novo quarto. Isso vai ajudar o bebê a associar o quarto, né, ao sono e criar uma sensação de segurança. Então o que acontece? Todas as crianças, elas precisam ter uma repetição, elas precisam ter uma rotina, elas precisam ter rituais para que elas se acalmem. Quem tá com um bebê pequeno ainda não chegou na fase, por exemplo, de que o bebê escuta historinhas, né? Então o que a gente imagina? Que a criança queira toda noite uma história diferente, né, contada. E não é isso. A criança, ela quer que toda noite a gente conte a mesma história, porque isso traz uma tranquilidade para ela. Ela sabe o que esperar, ela sabe o que vem depois, ela sabe como é. E isso é importante para qualquer coisa da vida do bebê, tá? Essa consistência. Quando você vai fazer essa transição, é importante que você crie um ritual. Então vamos dizer que o ritual, né, do bebê dormir no novo quarto seja: você dá um banho morninho dele, você faz uma chantala, você leva ele até o quarto, nina ele, amamenta numa poltrona de amamentação, ou nina de pé, enfim, como você quiser, e coloca ele no berço, sempre seguindo os mesmos passos. Não dá pra você, por exemplo, num dia você dá banho, no outro dia você não dá banho antes de levar pro quarto, num dia você amamenta na sala, no outro dia você amamenta no quarto. Cria uma rotina e siga. Outra dica é fazer essa transição gradualmente. Lá no início eu falei que o importante era apresentar o ambiente gradualmente. Agora é importante fazer a transição gradualmente. É diferente. Então o que acontece? Comece colocando o bebê para dormir no seu próprio quarto por apenas uma parte da noite, tá? Como as primeiras horas do sono. Gradualmente vai aumentando o tempo que o bebê passa no próprio quarto até que ele durma lá a noite toda. Às vezes o bebê, você coloca ele para dormir lá e daí o bebê acorda no meio da noite, ele dormiu bem, tranquilinho, iniciou a noite lá, depois ele acorda e começa a chorar. Tudo bem se nesse início você leva ele para dormir no seu quarto, desde que tenha um espaço seguro para ele dormir lá, e aos poucos você vai aumentando o tempo que ele fica no quarto.
Outra dica maravilhosa é você acompanhar o bebê nessa transição. Então, no início, você pode optar por ficar no quarto com o bebê até que ele adormeça, oferecendo mais conforto e mais segurança para o bebê, né? À medida que o bebê vai se acostumando com o novo ambiente, você pode começar a reduzir gradualmente o tempo, né, a sua presença lá. Então, o que você pode fazer? Você pode sentar-se próximo à porta, você pode deixá-lo sozinho por breves períodos antes de sair do quarto, e aí você vai fazendo essa transição. Então isso também ajuda bastante nesse início você ficar lá e aos poucos você ir saindo. Outra dica ótima também é você usar objetos familiares, né? Então a gente gosta de chamar isso de objetos de transição. Então o que acontece? Leve alguns objetos familiares do quarto dos pais para o novo quarto do bebê, como um cobertor, um brinquedo favorito, um objeto de transição, né? Um paninho. Isso pode ajudar a transmitir uma sensação de familiaridade e de conforto para o bebê. Então ele percebe, é o mesmo bercinho, é o mesmo travesseirinho, é o mesmo cobertor. Então, por exemplo, se você precisar, você está pensando em trocar o berço do bebê, faça essa troca antes no seu quarto, já introduza o novo berço no seu quarto e depois você leva esse berço que o bebê já está acostumado no seu quarto pro quarto novo. Não faça uma troca muito abrupta, tipo, ele usa um berço no seu quarto e tá no seu quarto. Depois ele vai pro outro quarto e você leva um berço totalmente diferente ou uma caminha. Não, leve pelo menos o móvel que ele dorme, né, seja berço, seja caminha, exatamente o mesmo pro novo quarto. E seja uma pessoa tranquilizadora, né? Então, durante o processo de transição, esteja presente e ofereça tranquilidade ao bebê. Converse com uma voz calma, faça um carinho suave, mostre que está ali para apoiá-lo durante essa mudança. Então, até eu mudei a voz aqui para falar, né, com vocês, nesse momento que eu falei que é para você passar uma mensagem mais tranquilizadora. Então, isso é bastante importante, né? Quando você leva o bebê para lá, não esteja agitada, né? Não esteja estressada, nervosa. Leve, converse, faça carinho, nane o bebê, né? Tudo muito tranquilo para ele sentir que lá ele vai ter segurança, ele vai ter tranquilidade e ele vai ficar mais seguro e vai dormir melhor. Outra coisa importantíssima, tenha paciência, tá? Lembre-se de que cada bebê é único e pode levar mais tempo, né, do que você espera para se ajudar a essa mudança. Algumas crianças podem se adaptar rapidamente, né, enquanto outras podem precisar de mais tempo. Bom, o que também é importante lembrar? Que essa transição para o próprio quarto, ela pode envolver algumas dificuldades iniciais, tá? Mas se você tiver consistência, se o bebê tiver o seu apoio emocional, tiver o seu amor, gradualmente ele vai se adaptar a esse novo espaço, tá bom? Tô deixando aqui, né, um vídeo para vocês clicarem e assistirem um pouco mais sobre o tema e vai complementar o vídeo de hoje. Um beijo e até mais!